chegamos aqui com vocês, apesar que ontem vocês ouviram um tostão da voz da minha esposa, né? E foi muito bom poder estar com vocês, almoçar com parte da igreja, aqueles que puderam estar. É muito bom ver alguns rostinhos aqui que ontem não estavam. Que legal que vocês estão aqui, tá? Louvado seja o Senhor, porque você lugar. Amém? Amém. Que bom, né? Hoje começamos uma série de 3 domingos. Hoje, dia 20, depois o próximo domingo, que dia que é o próximo domingo? Dia 27, e depois em setembro, primeiro domingo de setembro, estaremos aqui também, tá? E além disso, estaremos sábado aqui, realizando a ceia do Senhor, amém? Amém. Então se prepare, como eu disse ontem para vocês, se preparem para a ceia do Senhor, tá? Prepare o coraçãozinho, se tiver que ir até alguém, vá, se tiver que pedir perdão, vá, se tiver que resolver qualquer pendência, vá e resolva, tá ok? Isso é muito importante. Faça o preparativo necessário para que você tenha, como diz o Espírito de Profecia, como se você tenha um novo batismo através da ceia do Senhor, seus votos renovados com Cristo, tá bom? Então a série que começamos hoje e teremos então 3 domingos é a série O Cuidado de Deus, tá? O Cuidado de Deus. Papai do Céu, nosso Senhor, eu costumo chamar Ele de Papai do Céu, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Ele cuida de nós, Ele está conosco todo o tempo. O que alguns dizem não é verdade com relação a Deus. Não, Deus Ele está com você, Ele vai com você em todos os lugares, mas Ele não vai numa balada, Ele não vai em alguns lugares aí. Isso não é verdade. Deus está conosco em todos os lugares, apesar de Ele não concordar aonde você está indo. E não é Deus que se afasta de nós. Você sabe que nós entristecemos Deus, até o Espírito Santo, né? Nós entristecemos Ele, mas Ele está conosco. É nós que nos afastamos dEle. São as nossas decisões que nos afastam dEle e não Ele de nós, tá? Eu convido você então a hoje começar essa série conosco, o Cuidado de Deus. E nós vamos começar hoje por uma história assim impactante do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então já vai e abra sua Bíblia no livro de Lucas. E já deixa aberto aí Lucas no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Hoje nós vamos trabalhar com relação ao cuidado de Deus, é que Deus, Jesus, Ele se importa com você. Eu era pastor lá em São Luís do Maranhão. Cadê os maranhenses aqui? Cadê os maranhenses? Foram tudo embora. Foram embora. Tinha uma família de maranhense aqui. Legal. Eu morei no Maranhão 3 anos, eu fui pastor lá. E eu fui pastor lá de um distrito que não era grande em número de igrejas, mas era grande no número de membros. Tinha cerca de 1.500 membros. Eu cuidava da maior igreja de São Luís, que era central. Depois ela não era mais, ela se tornou não mais a maior, mas naquela época ela era a maior igreja central de São Luís, com cerca de 600 membros. E eu cuidava também de algumas igrejas ao redor dela, e uma delas ficava no bairro de Liberdade. Era um bairro muito perigoso, era um bairro bem perigoso, que era perto ali da central e que tinha toque de recolher, tinha situações complicadas que eu, por exemplo, não vivi no meu outro distrito, o distrito anterior, que era mais no subúrbio, que era o distrito de Vila Embratel. Eu podia entrar e sair a hora que eu quisesse, mas nesse distrito de Liberdade, não.
Nesse Liberdade era complicado, direto tinha mortes por assassinato. Tá? E lá tinha uma irmã nossa, que era tesoureira desta igreja. Era uma igreja que tinha cerca de 200 membros, era maior um pouquinho do que vocês aqui, tá? E esta irmã era tesoureira. Ok. Ela tinha a mãe dela na igreja e ela tinha as filhas na igreja, e só. E eu nunca tinha feito tanto funeral na minha vida, no ministério, que não era tão longínquo assim. Eu estava apenas no meu 2º ano de ministério, mas eu nunca tinha feito tanto funeral assim até aquele momento, e nunca fiz tanto funeral de lá para cá como naquele ano. Para vocês terem uma ideia, em 20 dias eu fiz 12. Em 20 dias eu fiz 12 funerais, tá? E nessa família especial, em 3 meses aconteceram situações bem complicadas. Eu fiz o funeral do filho da matriarca da família. Ele havia falecido por uma situação de doença, e eu fiz o funeral dele. 2 meses depois, essa nossa irmã, que era tesoureira, foi atropelada por um ônibus. E queridos, eu fui avisado que ela tinha sido atropelada, e eu perguntei em qual hospital estava. E vocês não vão acreditar, demorou tanto para o SAMU ir buscá-la no local onde havia tido o atropelamento, que quando eu cheguei no hospital, eu cheguei junto. E eu cheguei junto, e aí eles olharam assim e falaram assim: quem é o senhor? Eu falei: eu sou o pastor dela. E eles falaram: ok. Eu consegui entrar até na sala de atendimento. E eu olhei aquela situação, aquela cena assim, ela estava toda, desculpa a expressão, arrebentada. E eu temi ali pela vida dela, e chegou o restante dos familiares. Eu fui o primeiro a chegar do que todo mundo, né? E eu já tirei eles de cena ali. E eu que fui conversar com o médico falou assim: olha, a situação é delicada, mas nós estamos convictos de que não será para a morte, então orem. Nós oramos e realmente não foi para a morte. Amém. 1 mês depois, essa irmã estava se recuperando ainda. Eu tinha ido visitar ela algumas vezes, ainda arrastava um pouquinho da perna. Eu disse para ela assim: olha, você foi alguém que sobreviveu depois de um atropelamento de ônibus. Já imaginou? Eu recebo o telefonema para ir em mais um funeral naquela família. E esse a Tati, ela acabou indo comigo, não entrou, como ela disse ontem, ela não gosta, ela não entrou, mas ela ficou próximo. Lá em São Luís, naquela época, os funerais, principalmente de pessoas com menos poder aquisitivo, eram funerais realizados na casa das pessoas. Era bem na frente assim. Eram várias casas, uma próxima da outra, e normalmente o funeral era na sala, ou então ficava ali mesmo na parte da garagem, da pequena garagem. E no caso do filho desta irmã, ficou ali na garagem. Ela me viu, ela me viu, ela veio até mim, ela me deu um abraço e me fez uma pergunta que eu não consegui responder para ela, e dificilmente vou conseguir responder para alguém que passa por uma situação como essa. Ela olhou para mim e falou assim: primeiro foi meu filho, depois a minha filha foi atropelada, e agora esse meu filho morrer desta forma. Por que Deus está deixando isso acontecer comigo? E ela chorando, olhando para mim. Eu confesso que naquele momento eu dei uma paralisada, e eu só abracei ela. Falaram o quê? Falaram o quê? Esse filho dela, um homem bom, trabalhador, um dia o ladrão entrou na casa dele. E ele surpreendeu o ladrão. Ele reconheceu o ladrão. E ele fez um boletim de ocorrência. E a polícia pegou o ladrão. E o ladrão falou o seguinte: quando eu sair, eu vou atrás de ti.
2 anos depois, o ladrão foi solto. Esse nosso filho da irmã não era adventista, mas ele estava andando pelo bairro à noite, inclusive próximo assim de uma empresa onde tinha um guarda, né, um segurança. E ele cumprimentou o segurança e passou pelo segurança. Ele era conhecido no bairro. E o ladrão estava o seguindo. E quando o ladrão percebeu assim, que estava já num local assim ermo, o ladrão chamou ele pelo nome. E aí ele virou, talvez pensando que era o segurança chamando, enfim. Ele virou. Na hora que ele virou, ele recebeu uma apunhalada no pescoço. Fatal. Morreu ali. Então a mãe perguntou: por quê? Por quê? É assim que nós sentimos quando a dor, o sofrimento e a morte ela bate às nossas portas. Mas hoje nós vamos descobrir que mesmo em meio a tanta adversidade, tantos problemas e tantas situações difíceis que vivemos, Deus ele se importa conosco. Tá? Por quê? Porque não há um filho que ele não conheça. Então Lucas capítulo 7, verso 11. Feche seus olhos. Paizinho querido, ao abrirmos a tua palavra neste momento, cale o homem e fale Deus aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então o verso 11 diz: em dia subsequente, ou seja, um dia depois do que? Depois do que aconteceu a cura do servo do centurião aí no início do capítulo 7. Um dia subsequente dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Olha aqui para mim agora. Naim, que cidade é essa? Que cidade é? Bom, eu já fui em muitos lugares assim ermos. Eu já estive em lugares no Amazonas assim, que eu olhava e falava: caramba, né? Como é que tem gente que consegue morar aqui, né? Eu já estive em lugares em Rondônia também assim, nas linhas que lá é chamado. Inclusive tem a linha dos adventistas, onde só moram adventistas. Pessoas assim no meio do nada. E talvez você mora num lugar mais distante aqui do centro da cidade. E aí você pensa assim: puxa, será que Deus sabe onde eu moro? Deus sabe onde você mora. Deus sabe onde você mora, a casa que você mora, a situação da casa que você mora. Ele sabe todas as coisas. E ele sabia onde morava essa mulher da história de hoje. A uns 30 quilômetros de Cafarnaum ficava essa cidadezinha. Era um dia de viagem de Cafarnaum, né? Num planalto com vista sobre uma bela planície, a planície de Esdrelon. E achava-se ali então a vila de Naim. Era uma pequena vila, bem pequenina vila, na qual não há menção nenhuma dela em outra parte da Bíblia, a não ser relacionado a essa história aqui, neste capítulo. Que coisa, né? E não existe, você pode procurar, não existe outra fonte histórica que fala dessa cidade. Nada. Não importa onde eu e você vivemos, uma grande cidade, pequena cidade, longe do centro, perto do centro, casa grande, casa pequena, casa sua, casa alugada, casa centro pago, não importa. O Senhor, Ele se interessa por nós e Ele conhece a nossa situação. Se você continuar lendo, o verso 12 fala que ele se aproximava da porta da cidade. Eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ela era uma viúva, e naquele tempo
a mulher dependia totalmente do marido. Hoje nós temos as mulheres, e muitas mulheres não dependem praticamente de nada do marido, algumas até ganham muito mais do que o marido na profissão que elas escolheram, né? E algumas mulheres nem casar querem, elas são independentes. E a sociedade hoje até corrobora para que isso aconteça, para que a mulher ela seja mais uma ajuda, um par, né? Lado a lado com o marido, não dependendo dele, tendo o seu próprio dinheiro, o seu próprio investimento, as suas próprias obrigações. É assim que hoje o mundo fala com relação à mulher, mas naquela época não era assim. A mulher dependia do marido, tá? E qual que é o problema aqui desta história? O problema dessa história é que se ele viesse a falecer, ela estava condenada ao esquecimento, porque era assim que acontecia. Ela tinha o infortúnio de perder o marido e ainda o infortúnio de muitos olharem para ela e dizer assim: bom, ela perdeu o marido, agora ela que se vire. E ninguém tinha nenhuma obrigação com relação a ela. Ah, mas pastor, não tem a lei lá no Antigo Testamento que diz que tinha que casar? Se quisesse. Se quisesse. Bem, o resgate só era feito se algum parente quisesse. Mas me parece que essa mulher não tinha mais ninguém. Ela era viúva e não tinha mais ninguém. Mas ela tinha um jovem na casa dela, tinha um filho. Então, nem tudo estava perdido. Ela não tinha um marido, que havia falecido, mas ela tinha um filho. E ter filho homem já era uma certeza de que as coisas poderiam ficar bem, porque o homem, então, o filho, ele tomaria então o lugar do pai e ele cuidaria então da mãe. Bem, a morte do esposo, então, ele gerar ali uma terrível vida daquela mulher por estar sem o esposo. Ela seria rejeitada, abandonada, humilhada e esquecida, a menos que tivesse filho. E ela tinha um filho. Bem, apesar desta tragédia na vida desta viúva, ainda existiam possibilidades futuras através deste jovenzinho. Neste jovem, então, todos os seus sonhos, as suas esperanças estavam ali depositadas nele. Ela vivia para ele e por ele. Ela vivia para ele e por ele. Apesar da morte do esposo, nem tudo estava perdido. Restava um alento, o seu filhinho, a sua esperança, o seu sonho. Mas a história bíblica, ela nos apresenta que se a viúva já estava numa situação já difícil devido à sociedade, já pensando só que a salvação dela seria aquele jovenzinho, o seu único filho, fio de esperança que lhe restava, também morrera. A Bíblia não fala do que ele havia morrido, mas ele morrera. E aqui é mais uma lição. A primeira lição desta noite é: não há um filho que ele não conheça. Não importa onde você mora, não importa onde você está, ele sabe das suas necessidades. Ele sabe que você precisa. Segunda coisa, não há dor que ele não participe dela. Não há dor que ele não sinta. Não há dor que ele não sinta. Aqui o verso 13 diz o seguinte: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Interessante, ontem a Tati falou do choro, né? Você tem que chorar. E ela, inclusive, contou a história de alguém que falou para alguém que ele tinha perdido: não chores. Por que Jesus podia falar para uma pessoa não chorar? Por quê? Porque ele tinha o consolo. Porque ele era a ressurreição e a vida. Não chores. Mas não é só por esse motivo. Vamos falar aqui da multidão. Vocês viram no verso 12 que uma grande multidão ia com ela. Sabe o que é interessante? Pelo que parece, apesar dessa mulher ser viúva, ela era de uma família muito bem quista pela cidade.
Lembra que eu disse aqui que normalmente a viúva era o quê? Desprezada, abandonada? Mas essa mulher, ela tinha algo especial, porque ela era viúva, perdeu o seu filho, e o verso diz que grande multidão ia com ela, grande multidão se compadecia dela, grande multidão estava chorosa acompanhando ali o cortejo, devido realmente não só à perca do filho, mas da situação que ela se encontrava. E sabe, Jesus disse para ela: não chore, não chore. Ela nem percebeu que Jesus estava chegando. A multidão era tamanha e o seu desespero era tão grande que às vezes a gente não consegue enxergar que Deus está conosco. É aí que está o problema. Muitas vezes nos deixamos nos apegar a tantos problemas, tantas dificuldades, tantas aflições, que esquecemos que Deus está conosco. Os olhos marejados daquela mulher, cheia de dor, nem percebeu que, enquanto a multidão saía da cidade, vinha um outro pequeno grupo chegando à cidade, e houve um encontro. E esse encontro fez com que esta multidão que saía levando o esquife se encontrasse com aquele pequeno número de homens e se encontrassem e parassem todas as coisas. Ela não percebeu que parou tudo. Por que parou tudo? Porque Jesus estava ali. Quando Jesus está em nossa vida, quando Ele está na direção da nossa vida, guiando a nossa vida, para tudo para que Ele realize o seu querer. Jesus, primeiro, ele a viu. Jesus, ele viu aquela mulher no meio da multidão. Ele viu, ele olhou para ela. Eu não sei se você já se sentiu assim. Às vezes você está no meio de tanta gente e sozinho. Tanta gente ao seu redor e só. Tantos amigos e ao mesmo tempo sem ninguém. Tinha tanta gente ao redor dela, tanta gente para ampará-la, tanta gente para confortá-la, e no entanto, mas Jesus a viu no meio da multidão. E aí o verso seguinte fala que ele se compadeceu dela. Jesus a viu e se compadeceu dela. O compadecimento de Jesus para o antigo mundo era uma contradição. Por quê? Porque naquele mundo, naquele período que era um período romano, mais helenista, romano, mas com a filosofia grega enraizada dentro do mundo romano, dizia que Deus não se importa com suas criaturas. Dizia o seguinte: que nós nos compadecemos uns dos outros, nós sentimos, mas Deus não. Deus colocou, saiu de cena e não está nem aí. Deus não sente, Deus não se importa, Deus não quer saber da nossa dor, do nosso sofrimento, não quer saber de nada. Isso se chama estoicismo. Logo, Deus não pode sentir. Ele é incapaz de sentir, ele é incapaz de ter empatia. E aí o texto diz que Jesus a viu e compadeceu-se dela. Jesus a viu e compadeceu-se dela e disse: não chores. Agora, queridos, volta aqui para mim. Eu disse que essa cidadezinha aqui,
ela não tinha importância nenhuma. Ela estava a 30 quilômetros de distância de Cafarnaum, aonde foi que Jesus realizou a maior parte do seu ministério. Naim não tinha nada. Não existia nada. E não era caminho de nada. Você está entendendo onde eu quero chegar? Por que Jesus andou um dia para ir para lá? Está entendendo? Jesus andou um dia para uma cidade insignificante, um lugar insignificante, por um caminho que não era o dele, só por causa daquela mulher. Só por causa daquela mãe. E por que eu e você nos sentimos sozinhos? Olhando essa história aqui, por que nos sentimos abandonados? O tinhoso quer que você se sinta abandonado. Ele quer que você olhe para si, que você olhe para o espelho e que você se acha que não vale muita coisa, que você não é nada, que você é o pior dos pecadores. Mas você vale tanto que Jesus morreu por você e que Jesus está com você. E essa história aqui é tão fantástica que Jesus andou 30 quilômetros, um dia, para uma cidade significante, para uma pista que não levaria ele a lugar nenhum, por causa daquela mulher. E quando ele disse não chores, é porque ele tinha ido lá especificamente para resolver o problema dela. Isso não te impressiona? Isso não te impressiona? Terceiro, não há vida que ele não está. A Bíblia diz que chegando-se, no verso 14, tocou o esquife. Naquela época não podia se tocar no morto. Eu confesso que eu não gosto de tocar morto. Não sei, gosto. Não tenho problema. Já vi coisas que vocês, não sei se estariam preparados para ver. Já tive que fazer algumas coisas assim complicadas em meio a IML, sepultamento e algumas coisas. Não convém nem falar aqui. Mas confesso, eu não gosto. Mas naquela época não era questão de gostar, era questão de ser proibido tocar em alguém morto. Porque ao tocar em alguém morto, falava-se que estava o quê? Contaminado. Todo aquele que tocasse o morto tornava-se imundo. Mas nem mesmo o contato com o morto podia comunicar a Cristo qualquer contaminação. E nós, seres humanos, precisamos ser tocados. A gente, principalmente nós latinos do Brasil aqui, a gente gosta de ser tocado. Já viu aquela pessoa que conversa com você e fica te tocando assim? Tem hora que dá até um trem, né? Fiquei até... mexeu até comigo esse negócio. A gente é assim. E Jesus tocou aquele esquife. No livro Desejados das Nações, na página 219, diz assim: em voz clara e cheia de autoridade são proferidas as palavras: jovem, a ti te digo, levanta-te. Ali estava aquele que havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. E tendo as chaves da morte e do inferno, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O texto diz, no verso 15: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. O jovem abriu os olhos, Jesus o tomou pela mão
ele levanta, imagina o olhar de Jesus, pousa naquela mulher que chorava e olha para ela e fala assim: está aqui, seu filho de volta, suas esperanças de volta, seus sonhos de volta. É isso que Cristo faz. Cristo é tremendo, Cristo é perfeito. Imagina o abraço daquela mãe. Imagina um abraço daquela mãe. Quando eu visualizo essa história, eu visualizo nessas duas circunstâncias. Eu perdendo um filho, eu acho que não tem coisa pior. Imagine depois se encontrando com o filho. Hoje, pais e mães, todos os dias perdem seus filhos. E Cristo prometeu que um dia os filhos seriam colocados nos braços dos pais novamente. Da mesma forma como Ele fez aqui. E Jesus, Ele é perfeito. Ele devolveu o filho e tudo aquilo de bênção que trazia a vida do filho, aquela viúva. Olha o que diz o texto. Aqui no aplicativo de Ellen White, fala o seguinte: Jesus conhece as preocupações íntimas, agora falando para você, mamãe, de cada mãe. Aquele cuja mãe lutou com a pobreza e a privação simpatiza com toda mãe e seus labores. Aquele que empreendeu uma longa viagem, olha que Ellen White fala, tá? Aquele que empreendeu uma longa viagem para aliviar o ansioso coração de uma cananeia, fará outro tanto pelas mães hoje em dia. Aquele que devolveu a viúva de Naim, seu único filho, e que em agonia na cruz se lembrou de sua própria mãe, comove-se ainda hoje pela dor materna. Em todo pesar, em toda necessidade, dará conforto e auxílio. É isso. Alguns meses atrás, eu fui em um funeral de uma pessoa que havia aparentemente tirado a sua própria vida. Foi depois de uma discussão com a esposa. Ele discutiu com a esposa, ele tinha saído para vender a arma. Ele saiu para vender a arma, mas só que eram amigos, um amigo que tinha levado um outro amigo para comprar a arma, mas eles saíram juntos ali, beberam, fizeram teste de balística, foram no clube de tiro, atiraram, voltaram para o bar, beberam, e aí ele acabou ali sendo impelido pelos outros a não vender naquele momento, porque estava todo mundo embriagado, que ele vendesse outro dia, mas que um daqueles que ali estavam ele ia comprar. Ele volta para casa, ele estava passando por dificuldades financeiras e precisava do dinheiro daquela arma, e ele volta para casa, a esposa já cansada, a esposa vivendo um momento difícil na família, no casamento, um filho pequeno, uma angústia danada. Ela começa a discutir com ele, e ele armado com a arma aqui no coldre, e ela discutindo com ele, e ela fala que vai embora. Ele olha para ela e diz assim: você vai embora? Você vai levar meu filho embora? Pois se você fizer isso, eu vou tirar minha vida. E eu acho que ele já tinha feito isso outras vezes, já tinha falado isso outras vezes. É possível que, segundo a história que foi contada, que ela disse: para com isso, você não vai fazer nada, e foi saindo em direção à porta, quando ela então ouve o tiro, e o tiro foi fatal. Imagina uma criança de 6 aninhos vendo isso. Então, isso aconteceu lá em São José dos Campos, mas o corpo foi trazido aqui perto. E eu então fui convidado a ir lá. E eu fui lá. A mãe já havia perdido um filho há anos também por suicídio. E agora só tinha ficado com uma filha. E eu fui lá. Eu fui lá por causa da família, que parte era da igreja adventista, mas eu não fui lá fazer o funeral. Fui lá acompanhar, fui lá estar junto. E
E os parentes diziam assim para mim: pastor, a esposa, ela está vivendo um momento muito difícil, porque ela está se sentindo culpada. Ela está se sentindo culpada. Eu disse assim, mas ela estava sentada de um lado, o caixão no meio e a mãe do outro lado. Então você via, as pessoas chegavam até ela bem rápido, mas quando iam à mãe, ficavam muito tempo. Então esse irmão chegou para mim e falou assim: pastor, vamos aqui para minha tia. Eu falei assim: não, eu quero primeiro ir na viúva. Eu cheguei na viúva, ela chorando. Então imagina a cena, todos os olhares, toda a situação voltada para duas questões. Primeiro, ele se matou, não tem mais perdão. Era o que aquela religião que estava ali cuidando de todos os aparatos pensaram, pregaram aquele dia. E todos os olhares estavam sobre ela dizendo o seguinte: você foi a... E ela sentia isso. Eu cheguei até ela, falei o nome dela. Está transmitindo? Ou melhor não falar? Não, não está ao vivo. Ela estava sentada e eu cheguei e me ajoelhei na frente dela. Então ela, acho que ela levou um susto, porque ninguém tinha ajoelhado. Eu ajoelhei dela e falei assim: oi, eu sou o pastor Anderson Lopes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor de fulano e ciclano. Eu vim aqui para te dizer uma coisa: você não tem culpa de nada, não foi sua culpa. Ela abriu o olho, ela estava olhando para baixo, e eu falei para ela olhando para baixo. Quando eu falei isso, ela fez aqui. Ela abriu o olho, eu falei: é isso mesmo, você não teve culpa de nada, não foi sua culpa. Não deixe o inimigo colocar isso na sua cabeça. Ele sim é o culpado e não você. Ela começou a chorar e falou: eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. E eu disse: Jesus está aqui com você. Ele vai ajudar você a passar por este momento, a cuidar do seu filho. E por favor, guie o seu caminho do seu filho nos caminhos do Senhor. E eu estou à disposição para ajudar isso. Ela agradeceu. Depois eu fui até a mãe, conversei um pouco com a mãe e saí. Alguns dias se passaram e esse irmão falou para mim: olha, a minha prima, né, a viúva, ela veio até mim e chegou e falou assim: quem é aquele pastor? Eu falei: pastor da minha igreja. Eu falei: olha, eu queria conhecer ele, queria que ele conversasse comigo, porque ele me falou uma coisa que ninguém tinha me dito naquele dia, ninguém disse até hoje. Eu estava acabado achando que eu era culpado de tudo. Eu não conseguia olhar para as pessoas, não conseguia me perdoar. E o que ele me falou mudou a perspectiva daquele dia. Você acha que foi o pastor Anderson? Quem foi? É isso mesmo. Aquela mulher viúva se sentia sozinha ali naquele funeral. Todos os olhos estavam assim para mãe. Já tinha perdido um, perdeu o outro. E os olhos para ela estavam assim. Se não tivesse brigado, se não tivesse falado, se não tivesse isso. E ela se sentia assim. Outros dias se passaram e saiu a perícia da polícia dizendo que ele não havia se suicidado. Como é a perícia hoje em dia, né? Eles fizeram a perícia na mão dele, não tinha sinal de pólvora.
tinha sinal de pólvora. Como é que foi isso? Foi acidental. Não, foi ele mesmo, mas foi acidental. Ele fez um movimento brusco. A arma muito leve disparou. E acertou ele. Não foi por querer a morte dele. Não tinha intenção nenhuma. Ele falou, fez um gesto. É isso que o inimigo faz. E aí agora semana passada esse primo procurou e falou assim, olha, ela veio falar de novo comigo dizendo assim, quando é que aquele pastor pode vir aqui? Com essa história, eu quero terminar dizendo o seguinte, que Deus conhece a minha vida e a sua vida. Deus sabe as nossas lutas. Deus conhece a nossa dor. Mas Ele pode restaurar todas as coisas. Naquele momento, Ele restaurou os sonhos e esperanças daquela viúva. Ele um dia vai restaurar os filhos para aquela irmã de São Luís do Maranhão. E Ele mudou a sorte desta viúva que eu contei, através da fala de um pobre, coitado, pecador como eu, e através de alguns dias depois, de uma notícia de que o esposo não havia tirado o próprio filho. Está vendo como é que Deus é? Queridos, Deus está na minha vida e na sua vida, sabe onde? Nos mínimos detalhes. A gente gosta de olhar as coisas grandiosas, orar pelas coisas grandiosas, mas Ele está nos detalhes do seu dia, nos detalhes dos seus sonhos, nos detalhes da sua vida. E Ele conhece todas as coisas, e não existe nada e nem ninguém que pode nos separar do amor de Deus. Ele se importa comigo e com você. Nós vamos ouvir uma música agora. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho de como Deus ama você e de como Deus quer salvar você. Começo e o fim, sou o Cristo.
De resolver os grandes problemas da vida, mas também de resolver os mínimos detalhes. E é assim que o Senhor faz com a nossa vida. Então, como disse este hino, não há o que temer. Não há o que temer, porque não importa o que aconteça conosco nesta vida, se temos a nossa vida nas mãos do Senhor, teremos a vida eterna. Mas enquanto estivermos aqui, nos ajude a sempre lembrar, cada um de nós nos lembrar de que o Senhor se importa conosco e de que o Senhor está conosco e de que a sua destra fiel está ao nosso lado. Nos dê a tua paz. Temos uma semana à frente. Não sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor já está lá. Que tudo que acontecer nesta semana possamos olhar e dizer: o Senhor está conosco. Amém. Nos dê a tua paz, proteja a tua igreja, proteja o teu povo aqui em Pederneiras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus te leve em segurança. Tenha uma semana abençoada, converse com Deus. Eu espero que você também todos os dias pela manhã esteja estudando o livro A Verdadeira Riqueza. Nós trouxemos ontem mais 10 livros, tá? Os livros foram entregues ontem, né, Zé? Então, mas nós estamos mandando um áudio. Pastor, se aquele áudio não abre, é só você clicar em cima lá, ele vai mandar você para o YouTube. E lá no YouTube você ouve o áudio. Eu sempre estou mandando assim uma frase daquele capítulo, tá? Não se incomode com os horários, nem sempre a gente consegue mandar o mais cedo possível. Temos afazeres, temos algumas situações. Eu gosto de ter momento ali com Deus,
mas não deixa de estudar, não deixa de se encontrar com Cristo pela manhã e de ter uma semana abençoada e preparatória para a ceia do Senhor. Que Deus ilumine a todos. Amém.